Fala pessoal, tudo bem por aí? Vamos conversar mais um pouquinho? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. E hoje a gente tá com ela, que tem 3 filhos, 2 filhos e uma enteada. E a gente vai conversar muito sobre um mercado que no Brasil a gente pouco conhece. E há poucos minutos atrás eu entendi que eu não conheço nada. Vamos falar com a Fabi Tornoloni. Falei certo, Fabi? Tronoloni. Gente, é muito difícil o nome. É difícil. É difícil. Super bem-vinda. Obrigada pelo convite. Gente, adorei você ter aceitado o convite. Imagina, muito legal. Prazer enorme. Queria que a gente contasse um pouquinho da sua trajetória, antes da gente desmistificar o mercado que a gente vai falar um pouquinho, que é o mercado de luxo. Bom, vamos lá. Eu tô nesse mercado já há bastante tempo, mas no paralelo, na verdade, né? Então vamos lá, desde o comecinho. Eu sou bailarina clássica de formação e eu gosto de contar isso porque eu acho que o balé clássico, a estética do balé clássico me despertou esse olhar crítico para a estética que me levou ao mercado de luxo. Eu acho que uma coisa tem uma conexão enorme, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o luxo tem muito a ver com arte e com cultura, né? Então, esse é o luxo verdadeiro, a raiz do luxo, né? Então, eu acho que uma coisa, sim, está conectada, pelo menos na minha vida, essas coisas estão muito conectadas. E eu morei fora do Brasil durante um tempo, aí eu voltei para o Brasil e entrei para o mundo corporativão, né? Raiz, né? Raiz, né? Então, grandes empresas de tecnologia, enfim, de alimentos, enfim, muitos anos de multinacionais, né? Enfim, mais de 20 anos. Mas eu sempre trabalhei no mercado de luxo no paralelo. E por hobby, né? Então, eu fazia um curso aqui, um curso ali, aproveitava umas férias, ia para fora do Brasil, fazia um curso, até que a coisa começou a ficar um pouco mais séria, as pessoas começaram a me ter como referência, começaram a me perguntar as coisas, eu falei, acho que aí tem um caminho, né, que faz mais sentido para mim. E aí eu comecei a fazer essas especializações cada vez mais, fui para fora do Brasil, fui fazer Marangoni em Londres, que é o Instituto Marangoni, que é uma referência dentro do mercado de luxo, voltei, aí fui fazer pós-graduação, MBA na área, fiz uma super especialização, até que eu fui convidada para dar aula. Porque eu juntei na minha última pós um conhecimento grande de marketing e branding que eu já tinha de carreira, com o mercado de luxo. E aí comecei a dar aula, então hoje eu dou aula também, então dou aula de pós-graduação, criei alguns cursos livres, e eu tenho uma consultoria, e enfim, e eu estou fazendo vários trabalhos que envolvem o mercado de luxo. Faço mestrado em hospitalidade, voltada também para o público do mercado de luxo, enfim. Então, saí do mundo corporativo e abracei de verdade isso que eu sei fazer, acho que sempre teve na minha essência, enfim, e me deixa muito, muito feliz. Mas falar de mercado de luxo da maneira correta. Acho que a primeira pergunta que eu queria sentar aqui todo mundo, né? O que é o mercado de luxo? Vamos lá, o mercado de luxo, ele é muito diferente do que a gente entende como luxo no Brasil, tá? A gente pode falar, não, o brasileiro ele é muito cafona, o brasileiro ele ainda não sabe o que é luxo. A gente tem que entender que, historicamente também, nós somos um país muito jovem no consumo de luxo. Então, a gente erra. Muito. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim disso, óbvio. E a rede social, ela vem também para o bem e para o mal. Sim. Para as duas coisas. Então, o que eu falo que é legal? Nas redes sociais, a gente teve a oportunidade, o público que não tinha acesso ao conhecimento de luxo, começou a entender um pouco que existe esse mundo e conhecer marcas, elementos. Mas a gente só vê o que a gente vê nas redes sociais. Então, às vezes, a percepção que a gente tem é muito errada. Porque a gente só entende o logo, o preço, né, a ostentação, que é o perfil do mercado do Brasil, na grande maioria, vai generalizando. Sim. Né? Obviamente que no Brasil a gente tem um público muito pequeno que consome luxo da maneira correta, famílias mais tradicionais, que vivem luxo,
há muito tempo, entendem luxo como arte, como cultura, como contexto de marcas históricas e etc., e não com o consumo de ostentação. Que a gente Que é o vê hype, muito. né? Que é o hype. Exatamente. O que a gente vê muito no Brasil, principalmente em rede social, é isso: é o mostrar o que eu cheguei lá. E aí, como é que você mostra que você chegou lá? Né? Porque é o que a gente tem um país emergente, de muita gente. Óbvio, a gente tem uma pobreza gigantesca no Brasil, mas a gente tem muita gente ganhando dinheiro e chegando lá muito rápido. Então, quando você chega lá muito rápido, num país que não tem essa cultura e de pessoas que não têm essa cultura, você precisa mostrar que você chegou lá. E como é que você mostra? Comprando um carro super caro, morando em determinados lugares, mostrando a sua casa linda e maravilhosa com super ostentação, é, influenciador que aluga jatinho no hangar para dizer que tem jatinho para filmar. E é esse o perfil que a gente tem no Brasil. Compra um monte de bolsa e fica filmando aqueles closets cheios de bolsas, enquanto a europeia, milionária, tem 3 no closet dela. E a brasileira precisa ter 50 para mostrar. Então a gente tem uma discrepância muito grande. E aí, para responder a sua pergunta assim, na essência, luxo, mercado de luxo e luxo é tudo que não é ostentação. Quando a gente fala que não é ostentação, o mercado de luxo é sobre exclusividade? Total, total. Tudo que não é exclusivo não é luxo. Luxo, ele tem alguns pilares. Qualidade, em altíssimo grau, não tem que discutir qualidade no mercado de luxo. A gente pode dizer que é assim, a base da base. E aí a gente vai para exclusividade, para raridade, para contexto histórico, para contexto cultural, e aí vai. São vários pilares que você precisa ter para você ser uma marca com um posicionamento de luxo. Que também é muito importante a gente entender que luxo e premium são coisas completamente diferentes, que a gente também confunde muito no Sim. Brasil. A gente acha que uma marca premium, a gente fala, é uma marca de luxo. Não. Uma marca premium é uma marca premium e ela tem os pilares de uma marca premium. Não necessariamente uma marca premium é uma marca de exclusividade. E a marca de luxo, obrigatoriamente, ela tem que ter legado, ela tem que ter história e ela tem que ter exclusividade. Quanto mais exclusivo, mais raro, mais inacessível, mais luxo essa marca é. Tá? Então, por isso que para as marcas de luxo, principalmente as que estão no topo da pirâmide, porque o luxo tem uma pirâmide que tem as marcas de base, e aí em todos os segmentos do mercado de luxo, e as marcas que estão lá no topo. Para você ser uma marca de topo, seja em joalheria, em automobilística, em moda, no que for, hotelaria, gastronomia, para você estar lá em cima, você tem que ser o supremo do raro e do exclusivo. E para essas marcas que estão lá em cima, não interessa ser não tem nenhuma popularidade. Ali você precisa ter o exclusivo do exclusivo. Não é legal para uma marca que está no topo da pirâmide ter um influenciador um influenciador que não tem o perfil da marca, usando a marca demais e aquilo no dia seguinte está vendendo em qualquer lugar fake aí fazendo a marca. Isso acaba denegrindo essa marca. Ela não quer isso. Posso falar aqui Pode, por alguns favor, eu fiquei exemplos, até algumas curiosa aqui coisas. agora. Já ia te perguntar, me fala uma que Vou a te dar um gente... exemplo. Tem uma influenciadora no Brasil, não vou falar nomes aqui, tá? Que começou a usar uma marca de joalheria que é topo de pirâmide, que é a Van Cleef. E a Van Cleef tem, acho que no Brasil, uma loja hoje, né? É aquela marca que tem para quem não conhece Van Cleef, aquela marca que tem a florzinha, Sim. né? Enfim, assim, é uma das características da marca. A marca tem várias coleções, vários perfis, né? E aí ela começou a usar muito, e alguns influenciadores, que não são influenciadores, tem esse berço que a gente estava falando, que é esse influenciador que chegou lá e tá tudo bem, tá? Não tô criticando, Sim. tá tudo bem, mas chegou lá, começou a usar muito essa marca. Essa marca começou a ficar em todo camelô, você acha florzinha para vender hoje. Sim, muito. Muito, entendeu? Então, assim, isso é legal para a marca? Não. Isso não é legal para a marca.
Porque não é o público da marca. Não é com quem eles querem conversar. E aí deixa de ser exclusivo. Sim, porque todo mundo tem, né? Vira. Entendeu? Então é tipo assim, e aí você olha para a pessoa, você fala, gente, será que isso realmente é falsificado ou é realmente uma Van Cleef? Começa a botar as coisas Em xeque. em xeque. Isso não é legal para a marca, né? Então, se as marcas fazem coisas que são super exclusivas, é porque ela está pensando no público-alvo dela. E o público-alvo dela está num outro perfil. Tá num outro desejo de exclusividade, entendeu? Você trouxe uma coisa muito interessante entre o que é o luxo, o que é o premium e como o Brasil vê isso e como os mercados lá fora vê. Para você, olha aqui, mesmo que a gente seja um país emergente, assim, e tirando a cultura, que a gente sabe, né, que a Europa já é um país bem avançado, o que é tão diferente? Então, eu acho que historicamente, acho que é história, basicamente, tá? A gente tá falando de consumo de luxo na Europa, de marcas, tá? A Europa sempre teve, desde, né, a gente falar de Idade Média, depois, né, de Renascimento, enfim, a gente tem grandes ícones de luxo, né, na Europa, desde Palácio de Versalhes, onde nasceu muita coisa de luxo. O Palácio de Versalhes nasceu a primeira marca como marca de luxo do mundo, que é a Baccarat, de cristal. Nossa, não Né? sabia Então, disso, que o legal. Luís XV, se eu não me engano, que deu o aval de marca para Baccarat. Olha que Né? E aí, interessante. assim, tem Maria Antonieta, que foi uma rainha que trouxe a moda como contexto, né? Apesar de todos os problemas que ela Que ela tinha, carregava. que ela carregava como pessoa, mas ela tem uma importância na moda, né? Ela foi a primeira mulher a ter uma stylist. Olha que Ela tinha uma máximo. pessoa que desenhava as roupas dela. Ela buscava tendência no mundo inteiro. Ela mandava vir coisa do Oriente, sedas e materiais para fazer roupas para ela, joias, né? Então, os primeiros artesãos realmente que faziam joias elaboradas para combinar com as roupas. Maria Antonieta é um ícone, né? Enfim. Mas a gente tem história com o luxo desde o Egito. Sim. Né? Enfim, o Egito, Grécia, Roma, cada um dentro do seu contexto. Então, se a gente pegar alguns lugares até da Ásia, né, dentro de alguns contextos, e Europa, não dá para a gente comparar com o Brasil. A gente está falando do consumo de 300 anos. Se pegar marcas como Louis Vuitton, Goiás, são marcas de 200 e tantos anos, né? Que tem um legado, que tem um contexto. Para um país como o Brasil, que começou, para quem não estava nessa super elite do Brasil, né, começou a entender marca de luxo há 30 anos. Sim. E olha lá, né? Se pegar a Louis Vuitton, veio para o Brasil há 30 anos atrás, 20, quase 30 anos atrás. Então, assim, é uma coisa muito recente, né? E assim, durante muito tempo era Louis Vuitton e Gucci, né? Sim. Eram as únicas marcas, eu acho que a gente usava como referência, né? Exatamente. Então, assim, hoje, com alguns shoppings que a gente tem, principalmente em São Paulo, porque nem no Rio de Janeiro a gente tem essa diversificação de marcas, a gente tem algumas marcas que são realmente bem exclusivas, né? Pegar Brunello Cucinelli, tem marca que nem veio para o Brasil, Loro Piana ainda não está no Brasil, mas a gente tem Brioni no Brasil, que são marcas total quiet luxury, que realmente é um público muito específico. Por quê? Porque são marcas que não usam logo, não tem a ostentação, né? Então quem usa é que realmente sabe um alto nível de qualidade dessas marcas, né? A tradição dessas marcas, etc. E aí em todos os segmentos, como a gente estava falando, né? Sim. Uma joalheria, né? Como Bulgari, como Tiffany, como Cartier, enfim. A gente tem isso tudo no Brasil hoje, mas assim, essas marcas vinham para o Brasil através de terceiros, ou muitos anos atrás, através da Daslu. Sim, Né? que agora tá se remodelando, tá voltando, né? Exatamente, Ela mas tá a Daslu voltando. foi um grande ícone no Brasil, né? A gente tá falando também de 20 e tantos anos Sim. atrás, 30 anos atrás, que começou a trazer essas marcas, que o brasileiro começou até a ser... Porque senão era uma elite que viaja... Gente, quem viajava no Brasil há 30, 40 anos atrás? Verdade. Era só a alta elite mesmo. Hoje todo mundo viaja. Mas era a alta elite que viajava 40, 50 anos atrás. Então, só essas pessoas que iam para a Europa que tinham o conhecimento dessas marcas e que consumiam essas marcas, né?
A Hermès, que é uma marca que tem, né, a tão famosa Birkin, que é a bolsa mais desejada, né, de todo mundo, essa bolsa já existe há muito tempo e um consumo gigantesco na Europa. A brasileira descobriu a bolsa tem 5 anos, né? Enfim, então é isso. E virou ícone agora, E virou né? ícone, né? Mas assim, a brasileira raiz da autoelite já comprou essa bolsa há 40 anos atrás na Europa. Agora tá colocando no fundo do armário, ele fica aí. E a valorização de um produto vintage dele, né? Mas é isso, então acho que é história. A gente ainda tem muito que aprender e de novo, tá tudo bem. A gente tá aprendendo, a gente tá, né, vivenciando. Isso precisa de um tempo para atender, para ter maturidade com esse mercado. A gente vai chegar lá, mas a gente precisa ainda comer muito capim, Sim. né? Não adianta, a gente tem que desbravar determinadas coisas. E a gente tem 2 problemas históricos no Brasil que a gente desvaloriza algumas coisas que o europeu valoriza, né? Por exemplo, a artesania. Sim. O handmade, que é o grande sucesso do mercado de luxo. A gente vem de um país, a gente tem uma cultura colonialista e escravocrata, né? Onde, né, a escravidão estava até o dia seguinte, aqui, né, até ontem aqui no Brasil, aonde o handmade era feito pelo escravo. É pelo aquele que não tinha condição, exatamente. Né? E aí a gente até hoje não valoriza isso. Porque a gente tem uma conexão ainda psicológica com isso. Por mais que a gente fale não, a gente já se libertou disso, não é verdade. Tudo no Brasil que a gente fala, nossa, é o artesão, é o handmade, a gente desvaloriza. Enquanto o europeu está desesperado procurando artesão bom no mundo para trabalhar nessas grandes marcas. Sim. Então, percebe que a gente ainda tem uma problemática histórica, cultural, que a gente desvaloriza um monte de coisa, que o outro ainda está valorizando. Então, é maturidade. É o tempo que vai trazer determinadas coisas para o Brasil nesse mercado. Entendeu? Trouxe uma coisa que refletindo aqui, né? A gente realmente não valoriza nada que é feito, não, é muito, muito raro. Tanto é que toda vez que um gringo vem para cá, ou seja, das organizações, a primeira coisa que eles querem ver é o feito à mão. O feito à mão. Né? Você vê muito, isso acontece muito no Nordeste, né? Porque a gente tem isso muito presente lá. E recentemente eu tive um time de indianos aqui e a gente foi visitar um lugar, era muito próximo de Embu das Artes, né? E ele tem muita coisinha, assim, né? E eles ficaram encantados com cada coisa que você olha e fala, madeirinha pintada, Mas é muito isso, né, que você tá falando. Que interessante. Agora, o luxo não é o chamativo, ele também não é a propaganda, ele é a exclusividade, mas em vários termos, né? Você trouxe, uma europeia tem 3 bolsas, aqui a gente tem 50. A arte também é valorizada, totalmente. Coisa que a gente não entende muito sobre isso. Toda a inspiração do mercado de luxo vem de um contexto histórico ou cultural, ligado à arte, ligado à cultura. E aí, quando a gente fala arte e cultura, a gente está falando dos mais diversos temas. A gente está falando desde pintura, escultura, literatura, filosofia, antropologia. A gente está falando de todos esses meios. Vou dar um exemplo simples aqui para a gente, né? Que acho que é mais tangível para as pessoas entenderem. O mercado de moda, né? Sim. A grande maioria, a gente pode falar que 90%, até mais, do que uma inspiração de um desfile de alta costura, obrigatoriamente vem de uma pesquisa histórica cultural. Então, esses artistas, né, esses diretores criativos, eles vão buscar na história, na arte, na cultura, elementos ou simbolismos para desenvolver as suas coleções, para fazer determinadas coisas. O branding de qualquer marca de luxo, branding, né, para quem não entende, é a construção de marca, né, assim,
é o que é o propósito maior, é a essência da marca, né? A construção de uma marca de luxo, ela tá voltada historicamente para alguma coisa, né? Por alguma cultura, por algum contexto histórico, por alguma coisa, sei lá, literária, de um artista do passado, de alguém famoso nesse sentido, sempre tem essa conexão. Então, o luxo, ele tá ligado a isso. Que a gente no Brasil, a gente não liga luxo a uma galeria de arte. Não. A gente não liga a uma gastronomia, por exemplo, né? Assim, o máximo que a gente consegue conectar é carro de luxo, roupa de luxo, né? Uma coisa ou outra em joalheria, mas a gente não lembra que tem um mercado imobiliário gigantesco, Sim. né? A gente tem Embraer no Brasil com jatinho, referência, né? Mercado de helicóptero no Brasil, de barcos no Brasil. A gente tem um mercado gigantesco de barcos no Brasil, que é referência para o mundo também. Nossa, não sabia. Então, assim, de grandes barcos, de grande, né, enfim, a gente tem um mercado muito grande de viagens exclusivas. Hotelaria no Brasil é incrível. Mercado de luxo, a gente fala assim, fala uma marca de moda de luxo no Brasil. Moda, roupa, não existe. Não. Não existe. Muitas vezes eu vou dar aula, as pessoas falam assim, ah, mas e tal marca, marcas de roupa? Eu falo, gente, isso não é luxo, isso é premium. Olha aqui os pilares do luxo. Essa marca consegue dar tique em todos essas necessidades para ser uma marca de luxo? Não. Então, em moda a gente não tem. Em joalheria a gente tem algumas marcas que atuam mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, não é Sim. verdade, mas são marcas de raiz brasileira. Mas aí a gente tem de avião, a gente tem de barco, a gente tem um mercado imobiliário incrível no Brasil, a gente tem uma gastronomia, né, no eixo Sim. principalmente Rio-São Paulo, que é Sim, aqui sensacional, então, referência para o mundo também. É, enfim, e a gente tem poucas, mas excelentes galerias no Brasil também. A gente tem bons artistas, mas aí que essas pessoas, o que que acontece? Acabam indo para fora do Brasil. sim, elas vão embora. Porque é lá que realmente tem a grande valorização, onde essas pessoas vão conseguir sobreviver de arte, sobreviver, né, enfim, de cultura, né? Eu sei bem, né, que quando eu voltei pro Brasil, deixei de ter deixado de ser bailarina. O que é balé no Brasil? Como é que você ganha dinheiro? Como é que você ganha Como é dinheiro? que você põe comida na mesa? Não tem como, é muito difícil. Então, é este mundo, né? Esse mundo que a gente não faz essa conexão do que é luxo. Luxo pra gente é moda, é o carrão bonitão para acelerar na rua, né? E é isso, né? Quando a gente fala do luxo e a gente, né, ouve muito sobre, tem aí, sei lá, uns 5 anos para cá, a gente está falando muito sobre a experiência do cliente, né? E recentemente eu vi um movimento de cafés, né, das grandes marcas, talvez agora eu vou classificar elas como um premium aqui, mas gerando conexão com as Uhum, pessoas, uhum. mas te ouvindo falar agora há pouco, um pouco antes nos bastidores, o luxo também pede uma experiência diferente. Sempre. Talvez quem precise trabalhar onde queremos chegar como experiência do cliente é ali que a gente deveria procurar referência. Exatamente. Sempre, sempre. Quando eu dou treinamento ou eu dou uma aula específica que é aula de experiência, né, do cliente, treinamento para, né, a primeira coisa que eu falo para as pessoas, e eu já falei bastante sobre isso em alguns lugares que eu dei entrevista, é assim, como que você forma uma pessoa para trabalhar no mercado de luxo? A primeira coisa que essa pessoa precisa ter, além de muito treinamento sobre o produto, você tem que saber o produto de ponta cabeça, obrigatoriamente. Ok, mas não é só isso. Você tem que ter uma bagagem de repertório cultural gigantesca. Se você não tem um repertório para você estabelecer uma comunicação com o seu cliente, você não se conecta e você não traz experiência para esse cliente. Então, assim, não existe marca de luxo que não tem como prioridade a experiência do cliente. O luxo é a experiência do cliente. Então, e aí, assim, a experiência no antes, no durante e
principalmente no depois. Olha que interessante. A Porque- gente tem no Brasil, a gente tá mexendo com o depois agora, né? O que é o depois no O Brasil? que é o depois, Que né? que Já é o vendi, depois? o que eu vou fazer? Imagina, o problema é seu. E não, o relacionamento, ele começa depois que você faz a primeira venda. É a fidelização. Aí que começa a fidelização, que passa por um processo até chegar no que a gente chama de loyalty, que aí é o relacionamento supremo que você tem com a marca. E aí, quando você tem um relacionamento com uma determinada marca, que chega num nível, né, desse loyalty que a gente está falando, que é essa conexão total com a marca, aí você estabelece um relacionamento com essa marca num nível diferente. Você passa para um outro patamar. Toda marca de luxo, ela tem a sua base de cliente. Então, se pegar, sei lá, uma marca de carros de luxo, você entra e você compra o seu primeiro carro de luxo. Ok, você é cliente da marca, mas não necessariamente você é um cliente exclusivo da marca. Sim. Para você ser um cliente exclusivo da marca, você tem que ter muito relacionamento com essa marca, né? Aí quando você chega nesse nível de anos de relacionamento, etc, etc, você passa por um patamar aonde você tem conexões com a marca de experiências que são muito além. Aí eventos exclusivos, convites para coisas que são absolutamente de convite de exclusividade só para aqueles clientes, coisas que são feitas para um nível de clientes que ninguém está sabendo o que está acontecendo, só esses clientes sabem o que está acontecendo, então é um outro patamar. E aí é que se dá a experiência, como você estava falando, suprema, porque essa coisa de experiência que você está falando ficou meio banalizado. Virou todo mundo, né? Tem loja que acha que você botar lá uma água saborizada com um bombonzinho é experiência de cliente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Isso não é experiência. Eu vi, acho que a né? loja da Tiffany, ela é fantástica, né, no requisito de experiência. A loja nova, A né? nova, Que agora abriu gente, a nova, que coisa né? mais É uma loja maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa. Você entra dentro de uma. Você falou de joalheria, né? A Tiffany, você entra dentro de uma joalheria de luxo, a experiência que você tem dentro da loja, né? E de conhecimento, de troca que você tem com aquela pessoa que está vendendo, que está te atendendo, é incrível. E assim, é muito engraçado que as pessoas têm um pouco de medo, né? Quando você não vive esse contexto, né? As pessoas têm um pouco de medo. É muito engraçado porque eu dou muita aula e os meus alunos falam assim, muitos alunos meus falam assim, ai, Fabíola, eu morro de medo de entrar em loja de luxo. Mas você tá estudando, cara, tu tem que estar lá. Eu falo, como assim? Ninguém vai comer você lá dentro da loja. Tá doido? Imagina, que isso? Você tem obrigação de entrar lá. Se você tem um mínimo de interesse nesse mercado, você tem que entrar na loja. Você tem que conhecer, você tem que saber como que essas pessoas são atendidas. Ninguém vai te morder. Conversa com as pessoas. Preconceito? Tem. E eu não vou falar para você também que todo mundo está 100% preparado para atender todo mundo. Tem loja que erra? Tem loja que erra sim. Já vi. Tá? Assim, e aí eu tô falando em vários segmentos. Sim. Tá? Já vi, assim, erros graves no setor automobilístico, por exemplo. Grave, de medir a pessoa pela aparência. Sim. Isso é grave. Porque a aparência não diz quem é a pessoa. E a capacidade que ela tem de compra. E a gente erra muito nesse... brasileiro, por todas aquelas questões culturais que a gente estava falando antes, a gente tem mania de medir as pessoas pela aparência. E isso é um erro muito grave. E da gente achar que a gente tá sendo melhor do que aquela pessoa, né? É muito louco isso. Você pode ter uma pessoa montada, linda, maravilhosa, todo montado, o homem, o casal, nossa, que você fala aquilo, que incrível, vai entrar na loja e vai gastar todo o dinheiro do mundo e não tem onde cair morto. Né? E aí você pega pessoas que são muito mais simples, aparentemente, e que vão lá e que vão realmente comprar. Então, assim, o que eu falo, não meçam as pessoas pela aparência, porque isso é um erro muito grave. Eu sempre falo isso nos treinamentos. E fora que isso é preconceituoso. Sim.
que é Sim. outra coisa horrorosa também. Mas a gente tem muito, Né? né? Aqui a gente tem muito Mas isso. por quê? De novo, olha a nossa história. Olha o nosso contexto histórico. Tá tudo na nossa raiz histórica. Ainda. O brasileiro ainda é um povo que acha que ter empregados em casa é símbolo de status. Sim, e não é, né? Não é bem assim. Não é bem assim, entendeu? Óbvio que para você conseguir ter um funcionário em casa, você precisa ter um certo status. Sim, Mas entende que, tirando essa questão financeira, tem um simbolismo que vem da onde? De quem te servia, da escravidão, da colonização. é. É esse simbolismo que a gente tem ainda no Brasil. O europeu, quando ele tem dinheiro para alguém te ajudar numa faxina dentro da sua casa, porque mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai ter pouquíssimos empregados e de vez em quando, né? Os filhos da Kate Middleton, da nobreza, fazem a cama deles, entendeu? E o brasileiro acha que o filho não pode arrumar a cama quando fica. Às vezes não Entende precisa como nem a ficar gente é rico, né? cafona? A gente Às é vezes muito não cafona. precisa nem ter dinheiro, né? A gente fala, pra quê? Então, assim, a gente tem muito para evoluir, mas tem um simbolismo todo ainda em determinadas coisas no Brasil que está ligado a essa nossa história muito ainda conturbada, sabe? Então, assim, é isso que eu falo, somos ainda bebês. A gente tem muito para evoluir ainda nesse sentido. Eu tava dando uma olhada no que a gente tem em São Paulo, né? E muito conectado com o que a geração Z traz, né? E afins. E eu vi um forte movimento, principalmente em São Paulo, dos brechós crescendo, né? E entende-se no Brasil que brechó é alguma coisa do ruim, né? Mas que o mercado só esse ano já cresceu 157% relacionado ao ano passado aqui em São Paulo. Aham. E isso no mercado de luxo é grande, Muito, né? muito. E como que desmistifica isso, assim? E porque tem a questão da economia circular, do ser exclusivo, né? Então, vamos lá. De novo, né, na Europa, principalmente, os brechós são coisas comuns. Principalmente os brechós de luxo. Por quê? Porque o europeu valoriza o vintage, valoriza a história, valoriza o contexto e etc. No Brasil, durante muito tempo, os brechós realmente eram brechós de coisas velhas, né? De coisas estragadas, de coisas, né? Que, enfim, que não tinha qualidade, que não tinha nada disso. Com muito brasileiro indo para fora e realmente começando a consumir nos brechós de luxo da Europa e dos Estados Unidos, né? Você pegar Paris, Londres, Nova York, tem brechós incríveis, principalmente dentro do mercado de luxo. Se viu aí uma oportunidade de você comprar luxo de uma maneira nem sempre mais barata. Sim. É mais barato, tá? Mas assim, você compra coisas vintages que são mais caras do que estão na loja. Porque Né? ele tem um valor. Porque tem um valor, né, histórico, Exato. de raridade, né? Porque se você comprar uma bolsa vintage de uma determinada marca, que você está comprando a raridade. Ninguém mais vai ter aquilo, né? É um produto que tá aquele lá. Então são produtos super valorizados. E a gente tinha algumas questões culturais, tem ainda umas questões culturais sobre brechó no Brasil, que é assim, ai, não sei quem usou essa roupa, a energia dessa roupa, não sei se a pessoa morreu, né? Ai, eu vou usar roupa de gente morta, coisa de gente morta. A gente, é verdade, assim, eu já dei aula para alunas que têm brechós, né? E aí, assim, elas contam umas histórias que você fala, gente, não é possível. Né? Enfim, fala assim, então, quer dizer que então você não compra carro usado. Porque A energia vem junto, você concorda? joia também né? não, né? Joia também não. Ouro pega, né? Casa, então casa só nova, né? Porque também, você entende? Então a gente tem umas coisas bem esquisitas, né? E esse mercado começou a crescer, porque realmente as pessoas começaram a ir para fora, entenderam o potencial, e aí a internet também trouxe isso, porque existem vários brechós no mundo agora que são gigantescos, né? De potencial enorme. De mercado de luxo que começaram a vender no e-commerce para o mundo inteiro. Sim.
E aí o Brasil começou a comprar também, traz para o Brasil, e aí começou a, olha, aqui tem uma oportunidade de mercado. E aí começaram a surgir vários brechós no Brasil. De novo, a gente ainda está engatinhando, né? Eu comecei essa semana a fazer uma consultoria para um dos maiores brechós de luxo na área de marketing, de brechó de luxo do Brasil, que tem um acervo de mais de 5 mil bolsas. Uau! A gente recebe 300 bolsas em média por dia. Bom, gente, tem muita gente no mundo, né? Então faz sentido. Exatamente. A gente acabou de abrir uma pop-up em Goiânia. É um mercado gigantesco. Outra coisa interessante no Brasil, né? A gente associa a Goiânia a não ter nada, né? Assim, tipo, é onde normalmente tem tomate. A gente sabe que lá... Tomate e vaca. Tomate e vaca, eu sei que tem bastante. Mas, normalmente, eu ouço que é um lugar que tem uma renda per capita Goiânia, alta. Interior de São Paulo, interiorzão de São Paulo, né? Ali perto do Mato Grosso. Potencial enorme. Eu tenho várias alunas que vêm dessas regiões para fazer curso de mercado de luxo. Olha que interessante. É óbvio, gente, que tá tudo basicamente em São Paulo. Não dá nem para dizer que tá no Rio. Sim. Basicamente tá tudo em São Paulo. O Rio de Janeiro é o segundo mercado, né? Mas se a gente pegar Brasília, Goiânia, sabe? O Sul nem tanto quanto Goiânia. A gente tem um mercado, e o Norte e Nordeste é o que menos tem esse Sim. consumo, né? Não quer dizer que não tem, tá? Vi uma bolsa de 200 mil reais ser vendida essa semana para o Nordeste, entendeu? Não quer dizer que não tem. Tem muito também, mas a gente está concentrado nesses lugares. Só que Goiânia tem muita gente com dinheiro. Essa região tem muita gente com dinheiro. E mais do que isso, pessoas que não sabem aonde gastar dinheiro. Interessante isso, né, gente? Pensou? Tá? Então, assim, essas pessoas, esses grandes fazendeiros, essas pessoas, aonde gasta dinheiro? Eu já tive aluna de Mato Grosso, fazendeira, que fala assim: a gente precisa vir para São Paulo, para fora do Brasil, para poder usar as coisas. É porque não tem onde usar, Onde né? eu vou usar? Ela falou: no churrasco da fazenda? Meu colar de diamante? Entende? E ela falou: e acaba acontecendo isso. Aí acaba ficando meio que até com a conotação da coisa meio perua. Sim. Porque às vezes você tem as coisas e você usa nos lugares que não tá nem apropriado para isso, que você não tem onde gastar, né, ou usar, né? Então vem muito, assim, tem shoppings em São Paulo que basicamente o público é de fora de São Paulo. Pessoas que vêm para cá só para fazer compra e voltam para sua cidade. Você estava né? comentando um pouco antes que os shoppings não necessariamente vendem para o público físico, né? Essas lojas normalmente o relacionamento tá no WhatsApp, tá no telefone, tem tal coisa, chegou tal coisa. Lembra que eu falei do Super Loyalty? Sim. Né? Então tem as comunidades e os grupos tops dessas marcas. Então chegou uma coleção nova, quem vai saber primeiro são essas pessoas. E normalmente essas pessoas já consomem tudo que chegou. Deve ser maravilhoso fazer demanda por esses lugares. Tem um lote de carro exclusivo que vai vir para essas pessoas. Então, né? Carro no Brasil é alguma coisa que é exponencial, porque eu sempre ouço, né? Chega uma marca, a própria Porsche chegou, né? Assim, de ter filas de espera para comprar determinado carro. O brasileiro tem essa coisa, acho que os homens é para carro e as mulheres é para bolsa, tipo assim? Tem. O consumo de carro, de uma forma geral, no mundo inteiro, dentro do mercado de luxo, tem uma importância muito grande, né? Mas o brasileiro tem uma coisa com carro, né? Especificamente. O brasileiro mora mal, mas tem um carro bom. Sim, é isso, né? É basicamente isso. E tem, assim, então, por exemplo, o mercado de Porsche no Brasil cresceu gigantescamente, virou um dos principais mercados, acho que se não o primeiro ou segundo mercado da Porsche no mundo. Caraca! É uma coisa louca, né? E vende Porsche a rodo, né? E assim, até que ponto isso é bom para Porsche? Sim. Né? Era essa a minha pergunta. Exatamente. Porque eles são atrelados a uma história absurda, há um automobilismo de corrida de alta performance e agora tem fila de espera para comprar os carros e você vê na rua vários deles, né?
E aí é diferente a fila de espera para você comprar. Uma fila de espera que você entra, que você vai ter o carro e você tem uma frota de Porsche gigantesca hoje, né, no Brasil, que é diferente de uma fila de espera de 2 anos, 2 anos e meio para você comprar uma Lamborghini específica ou uma Ferrari específica. Você também tem que entrar numa fila. Sim. Né? Mas você não vê Lamborghini e, sei lá, Aston Martin e Apesar que Ferrari, aqui não tem nem como andar, né? Como você vê Porsche no Brasil. Né? Aqui não tem nem como andar, né? Porque ia passar nas lombadas e ia ficar preso, porque não ia. Com os carros no Brasil, mas enfim, é diferente, né? A fila tem para as duas coisas, mas a Porsche, ela tem uma produção muito maior e ela te traz muito mais oportunidade de compra no Brasil. Então, realmente, assim, olhando do ponto de vista, aí eu vou falar do ponto de vista meu de branding e de marqueteira. Isso é legal para a marca até a página 2. Talvez é um alavancar. A sensação legal, estamos vendendo pra caramba, né? Enfim, legal, mas e aí? Né? Porque tem muita gente do outro nível, que é aquele clássico que compra Porsche, que eu já escutei gente falando assim, eu não compro mais Porsche. Sim. Teve uma marca de joias recentemente que, eu não vou lembrar quem foi agora, eu não sei se foi a Tiffany no Brasil, se foi... Teve alguma aqui, que acho que não foi a Vivara, acho que foi, que o CEO, o presidente, falou, não, a joia que a gente tem aqui é para todo mundo. Foi, acho que foi uma coisa com a Gisele Bündchen. Foi com a Vivara, exatamente. Exatamente. A Vivara é uma joalheria premium. Premium, tá? Mas que perdeu 12% do mercado dela. E assim, a gente não tá falando nem de luxo. Nem de luxo. Tá? A gente tá falando de uma joalheria premium, não é nem alto premium, tá? Sim. A gente tá falando de premium básico, que é Vivara. Aí você tem um depoimento desse, tá? Que fala assim, então, a joia é para todo mundo, o meu produto é para todo mundo. Errou. Não é para todo mundo. Se é para todo mundo, é popular. Sim. Então vai ser uma marca popular, tá tudo bem. Vai vender. A gente tem aí Magazine Luiza, incrível, marcas incríveis, empresas incríveis. Vai, mas está vendendo para o público-alvo certo. Sim. Agora, você não quer falar de... Ou você tem, sei lá, me ajuda aqui com uma joalheria popular. Sei. Casa das Alianças. Casa das Alianças. Que exatamente. É histórica, né? Histórica. Mas então, ela tem a massa, é verdade. O público dela, e tá lá feliz com o público dela. Ok, não tem nada de errado. Agora determina o seu público-alvo. Exato. Então, se a Vivara quer vender para um público específico, ela não pode falar que a joia é para todo mundo. Não, e a matéria relatava uma perda de 12%, né? 12% é muita coisa, gente. Se é para todo mundo ter, eu não quero ter. Eu não quero ter, exatamente. É isso. E como ficam os casos, assim, polêmicos que a gente está vendo agora, né? Assim, a gente vê as coisas da Louis Vuitton, da China, com a frase do tipo, olha só, a gente faz tudo aqui, só cola uma etiqueta lá. E a segunda, o caso da Tânia Bulhões, que, cara, como assim? Né? Como funciona isso no mercado? Vamos lá. Então, vamos por partes aqui do que você perguntou. A gente tem que entender que quase 70% do mercado de luxo é feito na China. Qual mercado não é feito na China, né? Acho que a primeira pergunta é essa, pessoal. Tá. E a gente tem que entender que não necessariamente feito na China significa de baixa qualidade. Né? Porque a gente está acostumado com o China popular, né? Sim. E não é isso. A China faz o popularzão, né? As cópias, né? Mas ela também sabe fazer, né? Ela também tem profissionais qualificados para fazer o produto de altíssima qualidade. Então, o que acontece? Algumas marcas, dessa polêmica que aconteceu aí, principalmente no TikTok e tudo mais, algumas marcas, elas, realmente, o que foi falado tá errado, ponto. Se a gente pegar uma Hermès, por exemplo, tá? O que aquele chinês mostrou de Hermès na China, aquilo é réplica. E a gente tá falando de réplicas que no Brasil são vendidas a R$30 mil. Jesus!
tá? Tem aqui em São Paulo, tá? No final da Paulista, um lugar que vende réplica de bolsa da Hermès a 30, 40 mil reais, tá? A gente tá falando que uma bolsa que custa 200, 300, 400 mil, 500 mil, tá? Então, assim, eles fazem uma cópia maravilhosa. Tô falando, eu tô trabalhando numa empresa agora que tá fazendo isso. A gente tem bolsa que a gente recebe que para passar pela autenticidade, assim, tem que bipar, tem que manter, assim, porque as bolsas são, você tem que, é minucioso, é um processo de mais de 3 horas para, às vezes, você pegar uma bolsa. Tem bolsa que você bate o olho, você sabe que ela é falsificada. Sim. Mas tem bolsa que você precisa ficar ali 3 horas batendo informação para saber se a bolsa é falsificada ou não. Porque cada vez existem réplicas mais perfeitas, né? Sim. Então, tá. Então, se você pegar uma Hermès, como eu estava falando, é mentira, ponto. Tá? A Hermès é feita na França por artesãos que são altamente qualificados. Um artesão da Hermès, ele é treinado durante 3 anos. Caraca! Tá? É uma bolsa da Hermès, ela só sai com um RG do artesão que fez. Você sabe quem fez a sua bolsa. Então tem todo um contexto. X, tá? Existem marcas de luxo que fazem grande parte da produção na China, de novo, com alta qualidade chinesa, aonde os artesãos chineses são treinados pelas marcas. Então, as marcas pegam as pessoas que são altamente qualificadas e treinadas, vão para a China, treinam essas pessoas em lugares exclusivos, em fábricas exclusivas, com exclusividade. Não é aquele chinês que falou assim, eu fabricava. Não fabricava, gente. Se um cara desse fala um negócio desse, tem um contrato, Sim. entendeu? Tem um contrato de várias cláusulas, várias coisas. Então, não pode falar, eu produzo para uma marca X. Já perdeu o contrato, isso não existe, gente. É, porque Tá? se ele fazia, ele perdeu tudo, né? Raciocinar, né? Enfim, isso não existe. Mas sim, existem vários lugares altamente qualificados na China, com pessoas qualificadas e treinadas para produzir parte da produção. E aí tem uma brecha na lei europeia de determinados países, principalmente da comunidade europeia, que diz que se um produto feito na China e terminado na Europa, ele pode levar o Made in France, Made in Italy, etc, etc. Então, assim, grandes produções de qualificadas lá, vêm para Itália, por exemplo, coloca um fecho, uma corrente, uma ferragem, isso, aquilo, aquele outro, um hot stamp da marca, Made in Italy. Acabou. E aí é a lei. E ponto final. E acabou. Ponto final. E aí não tem como você discutir isso. Então, essa é a coisa do fake e tudo mais que a gente estava falando. Tânia Bulhões, que você perguntou para mim, né? A Tânia Eu fico imaginando quem tinha as coisas dela. Deve estar jogando tudo pela parede. Não quero mais. Tânia Bulhões é o seguinte. Eu acho que teve um erro muito grave de gestão de crise dentro da empresa. Sim. Errou na gestão de crise. Eu acho que tá tudo bem as marcas errarem. Todo mundo erra e as marcas também erram. Só que eu acho que você tem que ter o mínimo de entendimento de gestão de crise dentro do seu marketing, do seu PR, etc, etc. Principalmente dessas marcas, né? Dessas marcas, para falar assim, olha, aconteceu tal coisa, isso daqui foi errado, estamos pedindo desculpas, isso, aquilo, aquele outro, e vamos consertar o nosso processo, isso que foi o que não aconteceu. Ou que demorou para acontecer, porque aí no final muito. Da história, teve, né? Mas até lá, eles foram até que, tá? De um processo antigo dela, tá? Porque é uma coleção específica, que tem alguns pormenores que não foram colocados e tudo mais. Não quer dizer que a marca Tânia Bulhões não produz com alta qualidade e não produz porcelana rara. A Tânia Bulhões, ela tem uma fábrica em Limoges, que é aonde é o berço da porcelana elegante na França do mundo. É como se fosse a região de Champagne para Champagne na França, é Limoges para porcelana, né? Então, assim, ela tem uma fábrica, ela comprou uma fábrica em Limoges e ela produz coleção específica nesta fábrica com a estampa Tânia Bulhões. Ela fechou a parceria com um dos melhores hotéis da França, que a louça é exclusiva Tânia Bulhões. Se não é para qualquer. Sim. Né? Então, assim,
errou, não é tudo que está errado, e acho que ali, para mim, era só uma questão de entendimento e gestão de crise, porque ela tem coisas muito legais e muito exclusivas, e que vale o preço que ela cobra. Sim. Então, é uma questão de administração, e ela deu um azar danado também, né, com tudo que... Sim, gente, mas acontece. E aí, quando acontece, faça a gestão de crise correta. Mas é tão difícil, né, a empresa que faz gestão de crise correta. Eu acho que ninguém nunca está preparado para uma gestão de crise no final do dia, né? Talvez até pelo cara, eu sou e ninguém vai me copiar, então alguém vai. Deixa eu contar para você, alguém pode ter essa ideia. Mas você sabe por quê? Gestão de crise, você ter uma assessoria especializada em gestão de crise é custo dentro da empresa. Claro. E você É o seguro que você não quer pagar, né? Exatamente. É meio que o seguro que... Pra que eu vou ficar pagando isso? Né? Mas assim, quando acontece, você vê, né? O buraco fica maior, né? Porque daí o prejuízo é enorme. E se você tem uma empresa especializada nisso, que conhece a cultura da empresa, que está no dia a dia da empresa, que conhece o marketing, a construção de marca, o branding, etc., você tira isso da melhor maneira possível. Dá para falar que uma crise você tira de letra. Não dá, que é um problema para qualquer empresa. Mas você tira isso da melhor, você faz do limão a limonada. Sim. Né? Mas qual é a empresa que está preparada para isso? Acho que nenhuma. Agora, Fabi, essa geração Z, olhando para esse cenário, né, e pensando que eles são o cool da coisa, assim, né? Tipo, cara, eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero joia. Como que você vê a geração Z crescendo, né, e vindo as próximas, olhando para o mercado de luxo? Então, eu acho que tem muito discurso ainda e pouco vamos ver, sabe? Existe, se pegar Instituto de Pesquisa, se pegar, sei lá, uma WGSN, por exemplo, que é, né, que é um instituto de pesquisa bem importante para o mercado de luxo, né? Todas as pesquisas que você vê, né, e aí de todos os grandes institutos e tudo mais, você vê todo um contexto de geração Z que pensa assim, que é sustentável, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Existe uma melhora nesse sentido? Existe. Mas eu acho que a gente ainda está longe de ser o ideal. Eu acho que tem muito discurso de geração Z e pouco vamos ver, tá? Se você pegar o discurso na internet ou o discurso de pesquisa que diz que, ai não, a geração Z, vamos falar geração Z de classe A, Sim, tá? Que a gente sim. está falando de mercado de luxo, só vai consumir moda sustentável? Mentira. Porque não foi ensinado, né? Porque cultura é reforço de comportamento, ponto. Exatamente. Mas ele aprendeu que a coisa boa é a qualidade, é isso, é aquilo. Eu acho que, assim, algumas coisas já mudaram, graças a Deus. Sim. Então, assim, a geração Z, ela é muito mais... e ela causa um impacto que a gente vai falar daqui a pouco, que chega ali na parte financeira das empresas. E tem uma coisa, assim, tipo, mais preocupada, por exemplo, maquiagem, cosméticos, sim, tá? Então, assim, se tem teste em animal ou não, se tem uso de pele ou não, se é um couro raro ou não. Esses questionamentos já existem. Tá? E que são uma perspectiva saudáveis. Super saudável, né? E ainda bem que isso já existe, né? E algumas marcas já aboliram completamente determinadas coisas. Você pegar, por exemplo, todas as marcas do conglomerado da Kering, que é o segundo maior conglomerado de luxo do mundo, que tem como marca principal a Gucci há mais de 15 anos atrás, foi uma marca que falou, a gente não usa pele nunca mais. E a Kering, o conglomerado, não usa. Né? A LVMH ainda tem algumas marcas que usam. Sim. Né? Mas isso é legal para essas marcas. Acho que a diversidade também essas marcas trabalham super bem, sabe, seja você de origem africana, de origem asiática, de origem indiana, que tem um consumo gigantesco também de mercado de luxo hoje, de colocar todo mundo dentro da mesma panela, como tem que ser, essas marcas fazem isso muito bem, e eu acho isso muito positivo. Então, nesse sentido, a geração Z manda muito bem. Agora, em termos de consumo,
porque consome menos, porque isso, porque aquilo. Eu acho que ainda a gente tem muito para evoluir. Acho que ainda tem muito discurso, mas é difícil você pegar uma influenciadora, geração Z, de classe A, e ela tá falando na internet que ela consome menos. Exato. Ela não vai fazer isso. No Brasil ainda. Não, aqui não. Não, né? Então a gente tem ainda que, né, de novo, comer bastante capim ainda para chegar lá. Mas tem já acho que muita coisa. E aí que eu te falei, tem um impacto nas empresas, porque assim, todas essas grandes empresas, elas estão nas bolsas de valores. Sim. Né? Tem um impacto financeiro como negócio, como mercado. Então, se você está na bolsa, tem toda uma obrigação aí de relatório de sustentabilidade, Sim. aí tem todos os stakeholders, tem todos as pessoas que investem nessas empresas e que você tem que ter um relatório de sustentabilidade, que todas essas marcas têm. Você tem que cumprir algumas regras, né? Você tem as ODS de ONU que você tem que cumprir ali minimamente. Então, assim, meio que obriga também, sabe? Determinadas coisas que tem um impacto para essas empresas financeiras, mas no final do dia tem um impacto para o mundo, graças a Deus. Eles estão consumindo, mas eles estão gerando um benefício também. Então, assim, as empresas de joalheria, por exemplo, têm programas incríveis em relação à extração de ouro, de joias, de trabalho de mineração que é muito problemático na África, em todos os lugares. Sim. Programas de ESG incríveis nesse sentido. Então, e que essas empresas são empresas que investem muito em inovação e tecnologia, porque eles têm dinheiro para isso. Sim. E então eles acabam trazendo modelos, né, sustentáveis que são muito legais e que as outras marcas acabam copiando. Então acho que são escaláveis no final do dia, exatamente, né? acho que esse é o lado bom disso daí. Dá para falar que elas são perfeitas? Ainda não. Não, são seres humanos no final do dia, né? Mas eu acho que ainda bem que a gente já caminhou. Vamos caminhar mais, algumas marcas muito mais, alguns segmentos muito mais, outros menos. Se a gente falar de moda, né? O mundo da moda é o segundo maior mundo que polui, né? Só perde para petróleo. Sim, exatamente. Né? A gente tem aí o deserto do Atacama com pilhas e pilhas e pilhas de roupas, né? Que ninguém sabe o que faz com isso. É problemático, mas acho que nenhuma influenciadora no Brasil, pelo menos, lá fora já tem, tá? Ah, é? Bastante. Principalmente na Europa. Mas no Brasil, eu não sei, se alguém lembrar aqui, fala, tá, gente? Alguma influenciadora que falou que vai consumir menos. de classe A que fala, estou consumindo menos para o mundo melhor. Não. Ainda não. Ainda não. E Babi, o que você diz para nós, assim, né? Quem que comanda o jogo? É o dinheiro que comanda a marca ou é a marca que comanda o dinheiro no final do dia? Acho que depende da marca também, viu? Depende da marca. Tem marcas que, principalmente essas que a gente estava falando, que estão no topo da pirâmide, que tem um legado histórico e que tem um contexto muito importante, que a minha história e o meu contexto é o meu maior bem. Sim. Eu acho que aí o dinheiro não manda na marca. Uma sabe? Ferrari, por exemplo, né? Uma Ferrari que toma decisões como já tomou no mundo, de que fulano de tal, você não compra mais a minha marca. Por quê? Porque para a Ferrari, a história e o legado dela é mais importante do que um artista famoso, com todo o dinheiro que ele pode ter no mundo, comprar o produto deles dele. e descaracterizar o produto deles, que foi o que aconteceu. Sim. Então, assim, É uma ofensa no final do dia, ninguém vai né? descaracterizar o meu produto. Porque o meu produto, a minha história e o meu legado é mais importante do que qualquer pessoa no mundo. Tá? Então, acho que nesse caso, o dinheiro não manda na marca. Tem marcas que são muito... o legado e a história dela tá acima de tudo. Agora, tem marcas que falaram aqui, ó, Jaguar. O rebranding da Jaguar, gente, vamos lá, né? Ele foi o pior rebranding de todos.
Desculpa. Pisaram na jaca. Eu vou ter que falar que pisaram assim na jaca. Totalmente, gente. Eu fiz um vídeo sobre isso. Assim, gente, qualquer pessoa que entenda minimamente de branding e que entenda minimamente de mercado de luxo, não precisa ser nenhum especialista. Quando viu aquela campanha, o cabelo arrepiou. Quando eu vi aquela campanha, eu falei, gente... E aí, assim, só para explicar rapidamente. Sim. Vamos lá. A Jaguar é uma marca super tradicional. Uma marca meio de lorde inglês. Sim, Sabe? sim. Uma coisa Ela meio realeza. realeza. Ela é isso, sabe? É uma coisa... Uma marca clássica, sabe? Sabe? Toda uma imponência, uma coisa. Não significa que essa marca não tem que se modernizar. Eu vou fazer um paralelo básico aqui. A gente pode pegar a Louis Vuitton, que é uma marca de 200 e tantos anos, Sim. tá? Que soube super se modernizar. Tá? As marcas têm que se reorganizar e têm que se modernizar. Tem que fazer rebranding. Mas cuidado com o rebranding que você vai fazer. E a coisa mais errada que a Jaguar fez foi esquecer o seu legado. Apagou, né? Ela esqueceu a sua história. Ela esqueceu a sua essência. Marca de luxo nenhuma pode esquecer a sua essência no rebranding. E aí eles esqueceram a sua essência, que é essa nobreza, esse refinamento inglês, esse contexto que está no DNA da marca, e fez o carro da Barbie. Vai vender. É quase isso. Adorei o Não carro dá, da Barbie. gente. Não dá. Não dá, não tem como isso dar certo. Aí, óbvio, né? Gestão de crise. Aí vai lá, tenta consertar, e vai pra mídia, e tenta consertar, e não foi, até que há 2 semanas atrás demitiram a agência. É. Demitiram toda a agência que fez a campanha. E agora? E pra voltar no E patamar? agora? Exatamente. O que você faz agora? Senta e chora, né? Porque se você não se repaginar e voltar, você já perdeu todo mundo. Imagina o público de Jaguar quando viu aquilo. Tudo bem, tem que modernizar, porque o público está morrendo. A gente precisa trazer a Jaguar para um público mais jovem. Gente, existem 1000 maneiras de fazer um rebranding. Né? Pelo amor de Deus. Então, assim, Exato. tudo que a Jaguar fez estava errado. Tudo, 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 tudo. E é a Jaguar, né? E É é a muito Jaguar. louco isso. É muito louco. É muito louco. Mas assim, às vezes eu fico pensando, você fala assim, nossa, uma marca grande não vai errar. Ah, erra. Mas erra, gente. Erra. Erra. Porque erra. eu acho que tem um consumo que talvez as marcas de luxo pode ser que não peguem isso ainda, mas ainda tem a vibe, né? Assim, eu vou fazer um paralelo muito rápido aqui, que o nosso tempo já tá aqui, ó, mas só porque, né, as próprias marcas de entregas que não são de luxo, mas como a Nike, né? A Nike sempre trouxe que não é para todo mundo, que você precisa se esforçar, né? E aí, no grande hype que tudo pode, ela entrou nisso e agora tá voltando com uma força total no que ela sempre foi, né? Que é o poder da qualidade que ela vai entregar. E no final do dia é sobre isso, né? O conceito dela, o É propósito dela o maior. propósito dela maior. Por quê? Porque ela perdeu em algum momento o conceito dela principal e ela começou a tomar pau da ON, né? Exato. Tipo, oi, né? Começou a perder mercado. Por quê? Porque a ON foi dentro do seu propósito, uma marca nova. Sim. Não dá pra comparar com Nike, né? Enfim, em termos de história. Mas assim, foi dentro do seu propósito, dentro do seu conceito, dentro do público-alvo, conversando da maneira certa, tava esmagando a Nike. É isso, gente. Então assim, hoje em dia, não dá pra você querer ser tudo. Sim. Não dá. Nenhuma marca dá pra querer ser tudo. Então assim, determina seu público-alvo. Entenda as coisas, modernize sim, porque você tem que modernizar, Sim. né? Porque o mundo muda todo dia, né? Ainda mais com rede social, mas faça a coisa da maneira certa, né? É que assim, poucas empresas entendem a importância de um marketing e de um branding bem feito, né? Exato. Quantas empresas no mundo têm um departamento de branding? Nossa. Eu tô aqui, ó. Mesmo os grandes não tem. Né? Então, assim, é importante. Mas, assim, tudo que as empresas fazem
é achar que o diretor de marketing da empresa pode ser o cara que veio do financeiro. É. Aí, gente, desculpa, a pessoa de marketing precisa falar, porque eu já vivi isso em várias empresas. É uma Não grande dá. ideia, né? Não, cuidado que a Não grande dá, ideia gente, pode não matar tudo. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Acho que, assim, o profissional de marketing, de brand, ele ainda é muito avacalhado mesmo nas empresas. E eu posso falar porque eu vivi 20 anos no mundo corporativo. Assim, e de grandes empresas. Poucas empresas entendem a importância do marketing e do branding. E nas empresas que eu trabalhei, que entendiam a importância do marketing e do branding, são empresas de ponta. Exato. Porque se a empresa acha que vendas, o cara de vendas pode ser o cara do marqueteiro, já tá tudo errado, gente. Temos um problema aí no meio Temos um problema aí no meio. começo. É isso aí. E aí, gente, assim, o tempo é a única coisa que a gente não vai mudar nunca. Isso daí, ó, embora tenha essa filosofia nova que a gente vai ganhar mais 1 hora, né? Que vai ser 25 horas o dia, agora ainda não chegamos nesse patamar. Então, a gente só tem o tempo que ainda é limitado. Fabi, eu costumo dizer para todo mundo que senta aqui que o tempo é a maior moeda de troca que a gente tem hoje. Esse é talvez o maior luxo que a gente tem, né? Então eu super agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, desmistificando isso. Eu aprendi absurdamente. Prazer. Foi sensacional. Prazer enorme, de verdade. Então, super obrigada. Obrigada a você. E aí, naquela câmera ali, ó, dá o seu recado, fala com o seu público, como é que as pessoas se interessam por esse assunto, como é que elas te procuram, quem quer aprender com você. Hoje a gente tem vários cursos já sobre mercado de luxo, pós-graduações, MBAs no Brasil, então eu dou aula. Posso falar aqui? Pode, por favor. Dou aula na Belas Artes, né? Tanto os cursos livres quanto os cursos de pós-graduação, dou algumas matérias no curso de pós-graduação, e não só no pós-graduação de branding e marketing de luxo, mas também o MBA nesse sentido, enfim, tem vários cursos. Eu tenho a minha consultoria, né? Então, quem quiser me achar, o meu site é @fabitronolone, fabitronolone.com.br. E que mais? Acho que é isso, gente. Tem o Luxologia, que é um podcast que eu tenho também, onde eu trago pessoas que são desse mercado, que são grandes especialistas, pessoas que realmente vivenciam esse mercado, não que consomem apenas, mas que sabem realmente o lado empresa, né, o lado negócio, para discutir, então, das mais diversas áreas, né, como a gente falou, dentro do mercado, para desmistificar o mercado de luxo, que é o Luxologia, que também está em todas os tocadores de podcast, no YouTube, etc. E é isso. Ai, super obrigada. Adorei, adorei. Obrigada. E para você que ficou aí com a gente, aprendeu bastante, porque eu aprendi absurdamente, gente. Então, ó, fica aí junto com a gente. Semana que vem tem mais um episódio. Agradeço todo mundo. Vocês já sabem onde vocês podem procurar a gente. Todos os canais estamos lá. E até a próxima. Tchau, tchau.